Oi, chuchus! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cacau Sotero. Esta pronome é demonstrativo. Ela não está perto de mim, aqui, ó, na íris, a intérprete de Libras. Ela facilita o entendimento dos nossos chuchus que não podem nos ouvir aqui na TV Educação, aqui na plataforma Gonçalves Dias, tá? Então, a gente tem aqui a parceria muito importante dos nossos colaboradores, dos nossos intérpretes de Libras. E hoje a Anaídes está aqui comigo. Hoje nós vamos trabalhar de uma forma mais light, mais descansada, porque hoje é dia de exercícios. Estamos finalizando aqui uma sequência de aulas sobre pronomes. Nós vimos, né, nessas 3 aulas a importância dos pronomes. Para a construção textual, claro, ele serve como um elemento de coesão, ele que faz a retomada, ele que referencia termos que já foram citados, né, anteriormente, na hora dessa construção do nosso discurso. Vimos a classificação dos pronomes, né? Os pronomes podem ser pessoais, no caso reto, oblíquo, tratamento. Né? Nós não nos atemos muito aos pronomes de tratamento, só os que nós usamos mais no dia a dia, né? Você, senhor, senhora, vossa excelência. Mas existem outros e eu recomendo você acessar outras aulas, eu recomendo você aprofundar este assunto com o seu professor aí na escola, claro, tudo isso complementando o conteúdo programático e melhorando o desempenho. Aí vem vestibular por aí, vem concurso público. Muito obrigado você que está aqui conosco. Primeira questão diz assim, ó. Uma revista utilizou em sua capa a seguinte frase típica da linguagem coloquial. E o importante nós lembrarmos é que o perigo da linguagem coloquial é que nós possamos levá-la para os discursos mais formais, né? E aí a gente ter um problema, principalmente na hora de uma entrevista de emprego, na hora de um teste, né, seletivo para um trabalho. Então, assim, ó, me aqueça neste inverno. Já ouviram essa música? Tem uma música do Roberto Carlos. Quero que você me aqueça neste inverno. Aí é diferente. Eu quero que você me aqueça. Aqui é só a frase, me aqueça nesse inverno. Nós já sabemos, né, antes de eu falar aqui de questão, que quando eu vou usar os pronomes oblíquos átonos, né, o me é átono, contrário do min, que é tônico, nós temos que tomar cuidado na hora de construção, porque não se inicia a oração com pronome oblíquo, como está aqui, né? Por isso que está entre aspas e a questão frisou bem que que é uma forma coloquial. Então, nessa frase, a colocação pronominal está em desacordo com a norma culta. Cacau, por quê? Porque eu coloquei aqui um pronome oblíquo no início da oração, então não devo fazer isso. Então, estabelece. É proibido iniciar período com pronome oblíquo. Então, é uma regra que você já tem que colocar aí na sua mente, na hora de escrever, fazer sua redação, tá bom? Se forem feitas alterações na estrutura da frase, qual delas estará também em desacordo? Aqui é diferente. A questão não pede para a gente corrigir, pede para a gente observar outra construção que também está errada. Como a letra A diz assim, ó, quero que me aqueça neste inverno. É preciso que me aqueça neste inverno. Quando me aquecerá neste inverno? Aquecer-me-á no inverno ou não aqueça-me neste inverno. Aqui eu quero uma construção que também esteja errada. Deu para entender? Diferente, né? Uma questão que não está pedindo para você corrigir, mas que você perceba outra alternativa que também está errada. Qual é? Letra E. Você sabe qual é o erro aqui? Uma das primeiras regras de próclise, que é a posição do pronome oblíquo, aqui, ó. Ele deveria estar aqui, ó. Não me aqueça, porque não é uma palavra negativa e palavras negativas atraem o pronome para antes do verbo. Ok? Segunda questão diz assim:
Corrija as orações em que há erro de colocação pronominal. Eu já ia falar concordância nominal. Parece, né? Colocação pronominal, concordância nominal. Assuntos completamente diferentes. Colocação pronominal. Onde é que você vai colocar o pronome, tá bom? Lhe cantei lindas canções ao ouvido, tá? Aquilo diste algo. Atrever-me-ia. Gente, verbo no futuro do pretérito. Lembram? Verbo no futuro do pretérito, verbo no futuro do presente. Tem um caso aí de colocação pronominal. Olha a dica. Atrever-me-ia a dizer que a carta foi escrita por ele. Assim como nos disse, cumpriu com sua palavra. Quisera nos trouxessem boas notícias. Onde há erros, onde não há erros, tem que corrigir tudo. E aí? O que vocês acham? Deu tempo de escrever no caderno? Então, assim, se você não estiver assistindo ao vivo, estiver assistindo na plataforma, você pode dar uma pausa e anotar no caderno as questões. Depois você responde, tá bom? Olha só. Vamos para as correções aí, ó. Letra A. Cantei-lhes lindas canções ao ouvido. O pronome é colocado depois do verbo. Como é que está aqui, ó? Lhe cantei lindas canções ao ouvido. Como é que fica? Cantei-lhes. Porque eu não posso iniciar, né? Bem aqui, ó. Ele é colocado depois do verbo quando as orações iniciam com verbos. Quando a oração iniciar com o verbo, o pronome vai para depois do verbo, tá bom? Eu não posso iniciar oração com pronome oblíquo. Tem um verbo, eu jogo esse verbo para o meio, se ele estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, ou para depois do verbo, se estiver em outra forma. Aquilo te diz algo, tá? Ó, aquilo te diz algo? O pronome deve ir para antes do verbo. Vamos ver como é que está ó, aquilo diste. Que estranho, né? Diste. Diste algo. O pronome deve vir antes. Por quê? Quando a oração contém um pronome demonstrativo. Então, eu já sei. Palavra negativa, pronome demonstrativo. Aquilo é um pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo. Este, esta, isto, aquele, aquela, aquilo. Tá bom? Lembrando que isto, isso, aquilo não tem variação, mas os demais têm. Este, esta, tem, tá bom? Este. Entenderam? Posso avançar? Ó, letra C, D e E estão corretas. Vamos voltar para C, D e E? Ó, letra C. Atrever-me-ia a dizer que a carta foi escrita por ele. Está certo. Letra D. Assim como nos disse, cumpriu com a sua palavra. Está correta. Quisera nos trouxessem boas notícias. Está também corretas. Por quê? Porque a mesóclise, no caso do verbo no futuro, né, atrever-me-ia, é futuro do pretérito, pronome no meio do verbo é usado com verbos no futuro do pretérito, como atreveria. E as demais, que eu vou voltar mais uma vez, ó, assim como nos disse, tá certo? Quisera, ó, o verbo aqui, ó. Eu não posso dizer como disse-nos, tá bom? Tudo bem. Terceira, aqui é fácil. Aqui você só vai dizer se é próclise, se é ênclise ou se é mesóclise. Ou seja, se o pronome estiver no início, não. Antes do verbo. No início não dá, tá errado. Antes do verbo, próclise. Depois do verbo, ênclise. No meio do verbo, mesóclise. No meio, mesóclise. Depois, ênclise, hein, gente? Pelo amor de Deus. Onde te deram os livros usados, né? Estavam dando livros em algum lugar. Onde foi que te deram, hein? Onde te deram? Tia, aqui, ó. Tinham-lhe chamado antes do almoço. Quer dizer, tinham chamado por ele antes do almoço. Todos aconselham a ficar em casa. Aconselho alguém que está representado pelo li, ó. Todos lhe aconselham a ficar. Então, fica. Né? Vender-lhes-ei todos os quadros. Gente, agora me diz bem aqui. Quem é que fala assim no dia a dia? Eu vou vender, vou dizer assim, eu vou vender os quadros que eu pintei. Eu vou dizer, eu vou vender os quadros que eu pintei. Vender-lhes-ei.
eu vou vender esse quadro para você, para fulano de tal. Você diz assim, eu vou vender para ele, não é? No dia a dia. Mas aqui, de acordo com a norma culta, vender-lhes-ei. Olha que lindo. É, Ana, você estará em casa à tarde? Ela vai dizer assim, encontrar-te-ei mais tarde, então. Que lindo, né? Construção aí. Vamos ver aqui como é que fica a resposta. Ó. Onde te deram os livros? Próclise, o ti vem antes do verbo. Tinham-lhe chamado antes do almoço. Não é próclise, tá, gente? É ênclise. Todos lhe aconselham, próclise, antes, tá? E mesóclise. Então, a letra B aqui é ênclise, não é próclise, tá bom? Assinale a alternativa em que o termo entre parênteses substitui corretamente a expressão. Aí seria aqui no caso, ó, lembra um quadro, lembra-o. Tá certo isso? Especulei a origem, especulei-lhe. Vender para um sebo, vendê-lo. Encontrar um sonho, encontrá-lo. Qual dessas expressões no parêntese vai substituir corretamente? O que você tem que lembrar? Lembra daquelas terminações R, S, Z? Lo, lá. Lembra das terminações em verbos com ditongo nasal? No, na. Esse pedacinho da aula que você tem que lembrar. O que está errado e o que está certo, né? Aqui substitui corretamente, né? Não é assim? Eu vou dar um tempo aí para vocês, em casa, se vocês estiverem com mais de um, cochicharem. Assim, se está certo, se está errado. Às vezes a gente cochicha alto, né? Na sala de aula, dá para o outro ouvir. Né? De prova faz isso muito. Às vezes a gente está aplicando uma prova, aí o aluno vai e faz um cochicho, e aí dá para ouvir. Interessante, né? O que você acha aí? Não adianta. Não adianta, a pessoa não entende. Né? Tem que se ligar. Lembra um quadro, né? Lembra-o. Ah, isso aqui lembra um quadro, lembra um quadro. Especulei a origem. Por que não é o li, né? Porque eu precisaria de uma preposição, tá certo? Abriu uma caixa, né? Abriu, ou então eu abriu a caixa. Vender para um sebo, vendê-lo. Encontrar um sonho, encontrá-lo, tá bom? Eita, meu povo, vocês estão entendendo tudo que está sendo, tudo que estamos trabalhando? Hein? Bom, essa questão aqui é de uma instituição chamada objetiva. Conforme a gramática normativa, em relação à colocação pronominal, analisar os itens abaixo. Agora vocês vão olhar um por um e, né? Analisar e ver aí. Me chamaram para participar do sorteio. Se essa construção estiver correta, aí você vai ver qual item você vai marcar. O 2, item 2. Sempre nos disseram a verdade. Qual é o pronome oblíquo aqui, ó, nos? Aqui o primeiro é o me. 3. Não informaram-te sobre os prazos. Pronome aqui o ti. Lembrando, gente, que colocação pronominal só se dá com pronomes oblíquos átonos, tá? O tônico tem uma outra forma de trabalhar. Ó, somente o item 2, ó, sempre nos disseram. A primeira está errada porque não se inicia nenhuma oração com pronome oblíquo. Não posso fazer isso. E a 3 está errada porque o ti deveria ficar aqui antes do verbo. Não te informaram sobre os prazos. Não te falaram. Não pode dizer não falaram-te, porque não é uma palavra negativa que tem que atrair o pronome, tá certo? Agora você vai completar esses espaços. Aí eu vou dar um tempo para você pensar direitinho e ver como vai ficar dentro dos espaços os verbos com seus respectivos pronomes. Olha aí. Ó.
Senhores, me avisem quando telefonarem-vos. Pensou? 2. 2 não, letra B. Ah, senhores, avisem-me quando telefonarem-vos. Letra C. Senhores, avisem-me quando vos telefonarem. Essa entonação é minha, tá? Letra D. Senhores, me avisem quando vos telefonarem. E aí? O que você tem que analisar aqui? Tem uma vírgula depois de senhores. Então, se eu tenho uma vírgula, logo depois é como se eu estivesse iniciando uma oração. Então, eu tenho que tomar cuidado, tá bom? E aí? E aí? Qual é a alternativa que eu posso, que eu devo e que eu vou, no caso vocês, né, chuchus, vão marcar com muita segurança. Isso aqui pode ser uma questão de concurso público também. Normalmente os vestibulares, né, Enem, não trazem mais questões assim. Mas para que a gente lembre das regras, para que a gente estude, para nós aqui é interessante questões também dessa forma, para que você relembre a regra. Eu tenho que frisar também que você tem que se aprofundar, procurar qualquer gramática, tem este assunto. Qual assunto? Posição dos pronomes pessoais átonos ou colocação pronominal é a mesma coisa. Classificação da colocação pronominal, próclise, ênclise e mesóclise. Próclise, o pronome átono vem antes do verbo. Ênclise, o pronome átono vem depois do verbo, né? Ei, pronome átono, né? Oblíquo, né? Não esquece, pronome oblíquo átono. E mesóclise, o pronome vem no meio do verbo. Quando? Verbos no futuro do presente, no futuro do pretérito, iniciando a oração. É a mais fácil que tem, do meu ponto de vista. Então, claro, a resposta certa é a letra C. Como há uma vírgula aqui, eu estou iniciando novamente uma sentença. Então, senhores, avisem-me. Avisem-me. Eu não posso dizer me avisem por causa da vírgula. Quando vos telefonar. Esse quando aqui é um advérbio, tá? E aí eu tenho, né? Funciona como advérbio. Eu tenho que colocar, atrai o pronome oblíquo átono. Então, ele fica antes do verbo, tá certo? E para encerrar, olha só, eu até botei aqui, ó, explicaçãozinha. Ó. Senhores, avisem-me quando vos telefonarem. A ênclise, que é o pronome depois do verbo, deve ser usada quando a oração contenha verbos no imperativo. Olha só, imperativo, esquecido disso aí? Imperativos, tal como avisem-me, faça-me um favor, tá? Por sua vez, a próclise, que é o pronome antes do verbo, deve ser usada quando a oração contenha advérbio, como eu disse. Pois o advérbio atrai o pronome, como é o caso de quando, né? Quando. Gente, o quando também é uma conjunção subordinativa, tá bom? Por isso que eu disse assim, funciona como advérbio, tá certo? E agora sim, para encerrar, nós temos, indique qual a oração correta quanto colocação pronominal, tá? Qual delas está correta? Aí você vai justificar. Primeiro, tinha voltando-lhe as costas, né? Quando resolveu falar. No caso, é voltado, tá, gente? Tinha-lhe voltado-lhe as costas quando resolveu falar. Tinha-lhe voltado as costas quando resolveu falar. Então, eu tenho duas construções. Tinha-lhe voltado ou tinha voltado-lhe, tá? As duas, o verbo está aí no particípio, voltado-lhe. Pensa, rapidinho. Eu posso dizer tinha voltado-lhe ou tinha-lhe voltado. Como é que vai ficar? 3, 2, 1, 3 segundos para você responder, tá? Vamos lá? Aí é capaz, né, de dar errado isso aqui. É capaz de você 3, 2, 1, Cacau, o que é isso? Não, eu tô te dando 3 segundos, já passaram até uns 10 segundos. Vamos lá. Olha só. Ambas estão corretas, por quê? Nas locuções verbais, utiliza-se a ênclise, pronome depois do verbo. Aqui, ó. Tinha voltado, tá? Quando o verbo principal estiver no particípio, como é o caso de voltado. Tinha voltado-lhe. Com a locução verbal, é a combinação. Como o que é uma locução verbal? É a combinação de dois ou mais verbos. Então, o pronome pode ser colocado depois do verbo principal, voltado-lhe, ou
depois do verbo auxiliar. Então, é uma regra aqui bacana, tá bom? Aqui você tem que reescrever e vai ficar assim, ó. Ajudem-lhes a pagar as dívidas, aí o pronome tem que ir para depois do verbo. Não lhe compramos relógio, antes do verbo. Jamais te abandonarei, convide-a para vir à nossa casa. Encerramos por aqui. Compliquei?